Olá, todas e todas, sejam muito bem-vindos. Esta é uma atividade dos cursos de capacitação previstos no projeto Tecnologias, Inovação e Aprendizado Coletivo para promover o desenvolvimento de uma rede dedicada ao aproveitamento integral e racional dos recursos minerais do arranjo produtivo de esmeraldas e remineralizadores de Monte Santo do Tocantins. É um título grande, mas esse projeto é uma forma de dar sustentabilidade para o arranjo produtivo de remineralizadores, de esmeraldas e remineralizadores lá de Tocantins. Esse curso faz parte das metas estabelecidas no projeto aprovado do edital número 28 do CNPq. E quem está aqui hoje para nos brindar com seu conhecimento é o professor André Mundstock de Carvalho. O professor André é um profissional, um pesquisador da Universidade de Viçosa. Ele tem militado mais do que trabalhado, inclusive pesquisado na área dos remineralizadores há mais de 15 anos. Ele defendeu a tese de doutorado dele em 2012 já sobre esse tema. E ele hoje vai nos falar aqui um curso sobre manejo agroecológico da fertilidade dos solos e remineralizadores. Professor André, gostaria que você fizesse, no começo de sua fala, uma rápida apresentação sua e seguisse para essa aula que vai ser distribuída para todos os alunos que vão participar da atividade presencial que vai ocorrer no dia 12 e 13 no assentamento Grota das Pedras, lá em Monte Santo. Então, seja muito bem-vindo e eu espero que os futuros participantes desse curso tenham um bom proveito. O professor André é um profissional de excelente qualidade e se dispôs a participar do projeto. Então, muitíssimo obrigada. Fiquem com o professor André. Bom dia a todas e a todos. Bom dia a todos. Obrigado, Suzy, pela apresentação. Então, novamente, eu sou o professor André Mundstock, eu falo aqui de Rio Paranaíba, na Universidade Federal de Viçosa, campus de Rio Paranaíba. Eu também sou engenheiro agrônomo, sou mestre em microbiologia e doutor em solos também pela Universidade Federal de Viçosa. E leciono atualmente aqui na nossa universidade a disciplina de fertilidade do solo. Quando a gente fala de fertilidade do solo, não é muito comum se tentar uma abordagem para a fertilidade do solo mais voltada para o manejo orgânico ou para o manejo agroecológico, que é uma alternativa de produção muito bem-vinda, visto a grande receptividade que os consumidores ultimamente têm tido aos sistemas orgânicos, a grande demanda pelos sistemas orgânicos e ao grande espaço de mercado que há para sistemas orgânicos de produção. Bom, a professora Suzy me pediu para que eu fizesse uma explanação prévia, uma apresentação de como vai ser o curso presencial lá em Monte Santo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como vai ser esse conteúdo para que vocês possam se preparar para o nosso curso presencial lá em Monte Santo. Bom, é preciso fazer uma contextualização geral, uma contextualização sobre as diferenças mais básicas acerca da agricultura convencional e da agricultura orgânica ou agroecológica. Bom, a agricultura convencional, de uma maneira geral, ela tem uma ênfase em adubar a planta, é um paradigma muito frequente dentro da agricultura convencional. Ela também tem uma certa ênfase em aumentar a produtividade, portanto, em sistemas produtivos que buscam sempre aumentar a produtividade,
ela também é um sistema que quase sempre está focado em monocultivos. Quando possui policultivos, são policultivos bastante simplificados e muito repetitivos. Com certa frequência também há muita pouca ênfase no manejo da matéria orgânica do solo, ainda que alguns agricultores convencionais já estão modificando essa tendência. E também pouca ênfase em termos de manejo da biota do solo de um modo geral. Há também um certo uso intensivo de fertilizantes inorgânicos, de fertilizantes minerais, especialmente quanto ao uso de fertilizantes de maior solubilidade. E esses 6 aspectos, de certa forma, se contrastam com os principais aspectos do manejo da fertilidade do solo nos sistemas orgânicos, onde há uma ênfase em adubar o solo e não em adubar a planta, uma ênfase em maior sustentabilidade, ou seja, abre-se mão um pouco da questão de simplesmente aumentar a produtividade em favor de aspectos mais relacionados à eficiência de uso dos recursos naturais, a menor dependência, a menor uso de recursos não renováveis, etc. Há um certo incentivo aos policultivos, ainda que eles não sejam proibitivos, né? Não é proibitivo se praticar monocultura dentro dos sistemas orgânicos, mas há um grande incentivo para que se faça em sistemas de policultivos, onde talvez o sistema mais biodiverso seria os sistemas agroflorestais. Há muita ênfase em manejo da matéria orgânica do solo e muita ênfase em manejo da biota do solo. Há um maior uso de fertilizantes orgânicos, né, como esterco, resíduos orgânicos em geral. E há também algum uso de fertilizantes de maior solubilidade, mas esse uso é restrito, né, sendo proibido, por exemplo, para fertilizantes convencionais muito comuns, muito usuais, como cloreto de potássio, como ureia, super simples, super triplo, fosfato monamônio, sulfato de amônio, nitrato de amônio, cloreto de cálcio, são todos fertilizantes convencionais que têm o seu uso proibido nos sistemas orgânicos de produção. Mas esses sistemas orgânicos permitem uma série de outros fertilizantes, também fertilizantes de origem mineral, como remineralizadores, como gesso, como sulfato de magnésio, como sais de micronutrientes em biofertilizantes, em alguns compostos orgânicos, etc. Se vocês quiserem mais detalhes sobre quais insumos são permitidos nos sistemas orgânicos de produção, você deve consultar as portarias número 52 e 811 do MAPA, né, a primeira de 2021 e a segunda de 2023, que altera alguns anexos da portaria de 2021. Chama muita atenção que nessas portarias que definem o que está permitido e o que não está permitido nos sistemas orgânicos, alguns desses itens estão perfeitamente de acordo com as normas internacionais de certificação orgânica, né, definida pelo IFEAM, e outras não. E justamente os remineralizadores são um caso em que a legislação brasileira é até um pouco mais exigente do que o que está previsto pelo INFOAM, né, que é o órgão internacional que regulamenta os alimentos orgânicos de um modo geral. No caso, o IFOAM, ele é bastante flexível quanto ao uso de materiais que eles chamam de pós de rochas, desde que eles não ultrapassem certos limites máximos. Enquanto que a legislação brasileira, a partir de 2023, define que somente serão permitidos os pós de rochas se eles estiverem devidamente registrados como remineralizadores. Isso pode ser bastante útil, tanto do ponto de vista da qualificação desse registro, ou seja, de produtos que deem mais segurança para o agricultor, de que tem uma eficácia de uso agronômico, quanto do ponto de vista dos consumidores, quanto à segurança de que esses materiais não possuem contaminantes em teores acima do que está previsto pela legislação. Bom, de um modo geral, a agricultura convencional enfrenta alguns problemas, né? Quando a gente lista esses problemas da agricultura convencional, a gente não está dizendo que a agricultura orgânica também não tenha problemas, mas que é importante enfrentar esses problemas para que possamos superá-los e para que, de certa maneira, a agricultura convencional e a agricultura orgânica dialoguem de tal maneira que ambas possam evoluir. Tá? De um modo geral, a gente poderia listar os problemas relacionados a 2 aspectos principais: a ênfase em monocultura e a ênfase em aumento da produtividade. Essas 2 ênfases que a agricultura convencional faz é que resultam nos principais problemas associados à agricultura convencional, como, por exemplo, a ênfase em monocultura acaba resultando em simplificação dos agroecossistemas, e é essa simplificação dos agroecossistemas que se relaciona diretamente com a dependência por agrotóxicos, que é muito grande nos sistemas convencional e que deveria ter um processo ou uma meta de redução. Além disso, essa ênfase em monocultura acaba resultando numa especialização excessiva do agricultor,
E isso, quer a gente perceba isso de maneira mais clara ou não, acaba resultando no que muitos cientistas sociais chamam de erosão de conhecimentos. Os agricultores vão perdendo conhecimento sobre como que cultiva outras culturas que eles deixaram de produzir. Essa especialização produtiva também está relacionada justamente com as cadeias produtivas cada vez mais longas. Então, regiões que se tornam hiperespecializadas em produzir algumas poucas culturas. E essas culturas serão então transportadas por distâncias cada vez maiores, o que se relaciona com desperdícios cada vez maiores, com menos ciclagem de resíduos, com mais competição entre agricultores em condições desiguais e assim por diante, resultando também em menor autonomia regional e nacional. Este é um problema que não é fácil de ser enfrentado porque a própria lógica produtiva dos sistemas capitalistas em geral está estruturada nessa lógica baseada na especialização produtiva. Mas entendendo que a agricultura não é uma simples atividade produtiva, que ela desempenha uma série de aspectos, digamos assim, multifuncionais, multipapéis, é algo que precisa ser enfrentado. Por fim, os problemas também se relacionam com o aumento, com essa excessiva ênfase no aumento da produtividade, muitas vezes não reconhecendo o que se habituou chamar de multifuncionalidade da agricultura. Afinal, a agricultura vai muito além de simplesmente produzir alimentos. Esse aspecto, né, de ênfase excessiva em produtividade acaba resultando ou acaba influenciando o uso excessivo de fertilizantes, né, fertilizantes muitas vezes sintéticos, e que também estão associados a cadeias de produção desses fertilizantes que são muito longas, fertilizantes que vêm de distâncias muito longas e que, portanto, têm uma pegada de produção, uma pegada ambiental associada ao gasto de energia fóssil muito grande. Isso se relaciona, então, novamente ao uso excessivo de energia fóssil, se relaciona também ao uso excessivo de maquinário e muitas vezes com alto grau de dependência tecnológica. Vejamos que o Brasil, inclusive, que tem um bom nível, digamos assim, de avanço científico, de um bom nível de avanço em termos de estrutura de educacional, mesmo assim, o país possui um grande nível de dependência tecnológica quando se fala de tecnologias agrícolas. Basta ver aonde os agrotóxicos e aonde a boa parte dos maquinários são desenvolvidos. Bom, essa ênfase também excessiva em produtividade acaba resultando, muitas vezes, em preocupações ambientais relativamente restritas, restritas ao que é exigido por lei e, em muitos casos, restrita apenas ao que é fiscalizado. Isso também resulta, esse aumento excessivo essa ênfase excessiva em produtividade também resulta numa certa preocupação mínima com os aspectos sociais relacionados ao campo. Muitas vezes se restringe esses aspectos sociais a simplesmente cumprir a lei trabalhista. Não que não seja importante cumprir a lei trabalhista, mas que isso seria muito pouco considerando a multifuncionalidade da agricultura. E, por fim, essa excessiva ênfase em produtividade acaba resultando quase sempre em revolvimento excessivo do solo. E esse revolvimento excessivo do solo se relaciona a 4 problemas de solo muito importantes no Brasil, que é a redução da matéria orgânica do solo em nível nacional. Em praticamente todas as áreas agrícolas do país se acompanha uma redução perigosa dos teores de matéria orgânica do solo, uma redução da diversidade da biota do solo. Muitas vezes não é fácil de perceber essa redução, porque as análises que avaliam simplesmente a biodiversidade, as análises que avaliam a biomassa microbiana ou a biomassa de outras formas de vida, não consideram qual é o nível de diversidade dessa biomassa. Há também um aumento da compactação do solo e da erosão do solo associada a esse excessivo revolvimento do solo. E, por fim, uma intensificação dos processos de desagregação da estrutura do solo e, consequente, redução da macroporosidade do solo. Um último problema, digamos assim, que tem sido frequentemente negligenciado e frequentemente confundido com problemas de compactação do solo. Então, essa é uma lista de problemas que, evidentemente, evidenciam a necessidade de que reconheçamos esses problemas, ou pelo menos parte desses problemas, para que possamos avançar na resolução desses problemas e na redução desses problemas. Evidentemente, como eu disse, os sistemas orgânicos também têm problemas, tá? Bom, e para começar esse nosso curso, nada melhor do que a gente começar fazendo uma introdução aos solos, revisando os aspectos básicos de que os solos são derivados de rochas, por exemplo. E quando a gente pensa em rochas, talvez a rocha mais didática que a gente possa utilizar para explicar um pouquinho melhor o que é a rocha
e como ela vai se transformar em solo, é olhar para uma rocha muito comum, como é o caso do granito. O granito é uma rocha muito didática, porque os cristais dos minerais nela presentes são grandes e de cores variadas, né? Então, essa diversidade de cristais é essa diversidade que vai implicar em taxas de intemperismo diferenciadas. Cada um desses minerais vai sofrer intemperismo em taxas diferenciadas, resultando em minerais transformados, em minerais secundários. Esses minerais transformados, esses minerais frutos do, entre aspas, apodrecimento da rocha, é que irão se transformar nos minerais do solo. Por isso a gente diz que o solo é essencialmente mineral. Em termos de massa, a maior parte da massa do solo também é mineral, só que são minerais alterados em relação aos minerais da rocha, frutos desse intemperismo da rocha, né? Sendo que intemperismo nada mais é do que uma palavra chique para dizer que a rocha se apodreceu. Porém, não é só processos físico-químicos de degradação. O solo é fruto de uma intensa atividade biológica, que acaba não se manifestando tanto na massa do solo, mas que acaba se manifestando intensamente em como o solo é. De tal maneira que, de maneira bem geral, a gente diz que solo jamais se formaria sem atuação biológica. Sem atuação de plantas e organismos, o solo seria simplesmente um amontoado de sedimentos bastante compactado, com porosidade muito restrita e, portanto, um ambiente muito pouco propício ao crescimento de plantas. A gente associa, portanto, que para que seja um solo, tem que existir ali condições para o crescimento vegetal. Bom, e existem basicamente dois grandes grupos de solos: os solos jovens ou solos rasos e os solos mais profundos, evidentemente com situações intermediárias entre eles. Os solos jovens, eles são chamados de solos jovens, não porque exatamente eles têm poucos anos de existência, mas porque eles estão em condições de intemperismo que resultam em taxas de degradação da rocha muito lentas. Então, eu imagino que a maioria de vocês já teve a oportunidade de ver perfis de solos, cortes de solos, onde seja possível evidenciar que esses solos têm poucos centímetros de espessura, dificilmente ultrapassando aí 50, 60 centímetros de espessura. Esses são os típicos solos jovens. Por serem jovens, eles são muito parecidos com a mãe deles, que é a rocha. Então, as características da mãe desses solos se manifestam intensamente no tipo de solo. Como assim? Solos, por exemplo, que são derivados de rochas mais ricas em nutrientes, se eles forem solos jovens, eles tendem a ser solos também mais ricos em nutrientes. Geralmente, esses solos jovens estão associados a algumas condições comuns, como, por exemplo, condições de clima que dificultam o apodrecimento da rocha, condições de relevo muito inclinadas, que acabam resultando em taxas de erosão naturalmente altas, ou simplesmente condições de rochas que sejam extremamente resistentes ao intemperismo. Afinal, as rochas variam enormemente quanto à suscetibilidade ao intemperismo. Rochas como o quartzito e como a tapiocanga talvez sejam as rochas mais resistentes ao intemperismo de todas e, fatalmente, tendem a resultar em solos jovens. Mesmo assim, é possível ter solos um pouco mais profundos derivados dessas rochas, se as condições de clima, relevo e organismos o permitirem, mas não é tão comum assim. Então, você teria solos jovens como esses, solos jovens como esses, e você teria solos jovens como esses. Geralmente, esses solos jovens não ultrapassam aí mais do que 1 metro de profundidade, e geralmente tem a estrutura desse solo muito marcado por essa estrutura em blocos. Essa estrutura em blocos, né, é um nome, digamos assim, mais técnico que se dá para os torrões naturais do solo, os agregados naturais do solo. Esses agregados naturais vão sendo transformados ao longo do envelhecimento do solo, ao longo da maturação do solo, em agregados cada vez menores, um trabalho feito pela biota do solo. Então, à medida que os solos vão se tornando cada vez mais velhos, mais profundos, mais intemperizados, eles vão também perdendo essa estrutura em blocos e se transformando em solos com cada vez mais estrutura granular, que é uma estrutura muito mais interessante para o crescimento das raízes das plantas, para a infiltração de água, para a maciez desse solo de um modo geral. Quase todos os solos que são fisicamente macios, friáveis, são solos que têm grande quantidade, grande abundância de estrutura granular.
E essa estrutura ela vai aumentando com o tempo, à medida que o solo envelhece, o tempo de transformação biológica sobre esse solo é que vai resultando no acúmulo de estrutura granular, ok? Então, o solo, resumidamente, será profundo se a rocha for mais fácil de intemperizar, o clima for mais quente e úmido, o relevo for mais plano, favorecendo assim a lixiviação. Então, essas são as características mais elementares que vão condicionar um solo se formar e se transformar num solo profundo. E um solo mais profundo, ele geralmente possui o quê? Ele geralmente possui uma maior quantidade desses minerais aí, minerais que podem ter um nome um pouco estranho, né, para quem não está muito habituado com nomes de minerais, como a guetita, a hematita e a gibsita, que são óxidos de ferro e alumínio extremamente importantes nos solos profundos, sendo a guetita o óxido responsável pela cor amarela dos solos, a hematita pela cor vermelha e a gibsita se somando aos minerais de cor branca e que acabam ficando um pouco mascarados na matriz do solo. Quanto mais profundo um solo também maior a porosidade desse solo e, portanto, maior é a capacidade tanto de infiltrar quanto de armazenar a água. E isso é um aspecto extremamente importante quando você lembra também que as raízes não funcionam como brocas, né? As raízes elas precisam de poros grandes para conseguir fazer uma boa penetração no solo. Essa maior porosidade também se relaciona com o menor risco de sofrer erosão, mas, infelizmente, tudo isso também se relaciona com a menor fertilidade natural. Via de regra, justamente os solos mais profundos são também os solos de menor fertilidade natural. Bom, e por fim, a última característica que se relaciona intimamente com solos profundos é a maior quantidade de agregados granulares. Agregados que se parecem muito com o que o agricultor chama de terra de formiga. Essa terra de formiga, o que é? É um pequeno agregado de solo. Aquilo ali, na verdade, tem centenas, cada grãozinho do que nós chamamos de terra de formiga, ou de agregado granular, ou de torrãozinho granular, cada um deles tem centenas e centenas de partículas no tamanho argila. A partícula de tamanho argila é extremamente pequena, de tal maneira que se ela tivesse solta, ela poderia sofrer um empilhamento muito fácil e acabaria se transformando em algo duro, em algo compacto, como é um tijolo. Afinal, como se faz um tijolo? Pega uma terra argilosa, quebra-se o agregado dessa terra argilosa com água e revolvimento e compacta-se numa massa, numa máquina para fazer a massa do tijolo. A massa do tijolo, ela é endurecida mesmo sendo de um material argiloso, de um material onde é praticamente puro em argila, mas essa argila é desprovida de agregação, consequentemente desprovida de grande quantidade de poros, tá? Então é muito importante compreender que solos rasos têm características muito diferentes de solos profundos e que ambos têm vantagens e desvantagens e que as características mais marcantes dos solos profundos são essas 5 que eu listei aí para vocês. Bom, mas afinal, qual é a composição básica do solo? Do ponto de vista do volume de solo, a gente didaticamente separa o solo em algo como a metade é uma fase sólida, ou seja, são partículas sólidas, e uma outra metade seria dividida entre as partes ocupadas com água e ar. Então, pensando no volume de um solo bem poroso, essa composição seria razoável. É simples de entender que se o solo não for tão poroso assim, vai ter muito mais do que 50% de partículas sólidas, podendo chegar a 60%, às vezes até 70% de partículas sólidas, e sobrando apenas 30% para o ar e a água disputarem entre si. Mas num solo bem poroso, como tipicamente são os latossolos, a gente chega a ter mais ou menos 50% do volume ocupado com partículas sólidas, 50% de água, 25% de água e 25% de ar. Note que nisso que nós chamamos de partículas sólidas, apenas uma pequena parcela é matéria orgânica do solo, ou seja, não são minerais, não são partículas sólidas inorgânicas, ok? Mas isso não deveria dar a ideia de que isso não é importante, de que essa matéria orgânica que geralmente existe em baixos teores não seria importante. Muito pelo contrário, a matéria orgânica, mesmo existindo em teores relativamente baixos no solo, é o componente da fase sólida do solo mais importante, disparadamente. É o componente da fase sólida do solo que mais influencia positivamente
uma série de atributos químicos do solo. Bom, e esses 45 a 48% de minerais? Que tipo de minerais nós estamos falando? Nós estamos falando, gente, de compostos que têm estrutura parecida, por exemplo, com o quartzo. Compostos que têm estrutura cristalina, que são cristais por essência. Só que, como são cristais alterados de rocha, são cristais frutos do intemperismo do cristal lá da rocha, são cristais minúsculos. São cristais que a gente só conseguiria ver que eles são bonitos, brilhantes, com aqueles planos lindos que os cristais de quartzo têm, se a gente pudesse olhar no microscópio. Então, por exemplo, isso aí é uma fotomicrografia de um cristal de caulinita. Note que, portanto, aqueles aspectos de pó, né, que o solo tem, aquele aspecto de uma coisa que não brilha, que não é cristalina, esse aspecto nos engana, porque os cristais são, na verdade, microscópicos. E é disso que nós estamos falando quando falamos que o solo é predominantemente mineral. Nós estamos falando de minerais como caulinita, como ilitas, montimorilonita, guetita, hematita, gibsita. É desses minerais que nós estamos falando. Nós não estamos dizendo que o solo é rico em ferro, cálcio, magnésio, potássio, porque isso são nomes de elementos químicos, nomes de nutrientes das plantas, ok? Então, a gente precisa primeiro não confundir mais cálcio, magnésio, ferro, potássio com mineral. Cálcio, magnésio, ferro, potássio, etc., são elementos químicos dos quais muitos desses, no caso todos os que eu listei, são também nutrientes para plantas. Enquanto que os minerais do solo são o próprio quartzo, a caulinita, a guetita, algum mineral primário que esse solo ainda tenha da rocha, guetita, hematita, gibsita, caulinita, montimorilonita, isso são nomes de minerais que o solo tem, tá? É muito legal compreender essa distinção. E se a gente pudesse olhar com bastante detalhe dentro de uma pequena porção do solo, o que a gente deveria enxergar ali, o que a gente poderia ver ali é esse esquema de solo. Eu achei essa figura foi desenhada por Silvia, num livro muito importante, muito legal de microbiologia do solo. Nesse livro, ele teve a riqueza de tentar fazer um desenho do que seria olhar o solo bem de pertinho. E esse desenho é muito rico, porque ele, num desenho relativamente pequeno, num desenho relativamente simples, ele conseguiu registrar com detalhes a ideia que a gente precisa ter de solo. Solo como um emaranhado complexo, um arranjo complexo de estruturas de planta, raízes de planta, sejam raízes mais grossas, raízes mais finas, pelos radiculares, num emaranhado complexo, inclusive, de associação com fungos. Note aqui a hifa do fungo penetrando dentro da raiz. Nós estamos falando de que hifa? De fungo micorrízico. Os fungos micorrízicos são a regra da natureza. Talvez a associação mutualística de vegetal com micro-organismo mais comum da Terra. Portanto, nós estamos falando de uma associação que deve estar presente em praticamente todas as plantas, né? São raras as famílias botânicas que têm pouca associação micorrízica. No entanto, apesar desses fungos serem tão comuns, tão importantes, a quantidade de associação micorrízica, ou seja, o quanto da raiz está fazendo essa associação, é muito variável com o manejo e muito variável com a adubação. De tal maneira que muitas vezes a adubação que a gente faz acaba atrapalhando a existência dessa associação. E além disso, há uma série de outros organismos que não são diretamente associativos, não formam uma parceria com planta, mas que compõem o complexo ambiente do solo. Então, desde organismos grandes, como ácaros, como nematóides, como diplópodas, quilópodas, colembas, formigas, coleópteros, himenópteros, uma série de organismos de solo que são tratados como macro-organismos de solo. E uma série de organismos menores, que vão desde protozoários até amebas, bactérias, fungos, actinomicetos, micro-organismos que são muito pequenos e que, portanto, não são visíveis a olho nu. Bom, todos eles acabam desempenhando um papel importantíssimo na dinâmica tanto da fase gasosa do solo, dos gases que existem no solo, quanto dos líquidos que existem no solo. Notem como essa figura é rica em detalhes. Olha, o solo aparece aqui como agregados. Via de regra, a maior parte das partículas do solo estão agregadas.
tá? E aqui aparecem esses agregados, e entre esses agregados aparece aqui em cinza, o que nós chamamos de filmes de água. Como assim filmes de água? São aquelas delgadas camadas de água que revestem as partículas sólidas do solo. E note que essas filmes, essas lâminas de água, elas precisam se aderir na fase sólida. E elas vão aderir melhor na fase sólida se a fase sólida for de argila, vão aderir melhor do que se ela for de areia, vão aderir melhor em minerais que têm mais carga, e assim por diante. E é importante que essa adesão exista, porque senão a água simplesmente iria infiltrando no solo e as camadas superficiais do solo ficariam extremamente secas. E é nessa água do solo, gente, é nessa água do solo que vive uma boa parte da biota do solo, e é nessa água do solo que ocorre a absorção de nutrientes. A absorção do nutriente lá pelos pelos radiculares e pelas hifas dos fungos micorrízicos ocorre nessas regiões onde tanto o pelo quanto a hifa do fungo micorrízico esteja bem molhada, bem imersa nessa aguinha do solo ou solução do solo. Então, uma série de reações químicas importantes acontecem nessa água do solo. E outra riqueza muito legal dessa figura é esses espaços porosos grandes, ó, esses poros grandes que existem entre os agregados, que estão representados aqui de branco. Ó. Esses poros grandes, por que esses poros são extremamente importantes? Porque eles são importantes tanto para infiltrar água, mas principalmente para garantir a aeração do solo. Uma coisa que a gente frequentemente esquece, gente, é que as raízes das plantas são essencialmente aeróbicas. Elas respiram, elas consomem O2 e produzem CO2. Uma raiz de uma planta a 5 metros de profundidade, e 5 metros de profundidade pode ser a raiz de uma gramínea, né? Não necessariamente apenas a raiz de uma árvore. Uma raiz de planta a 5 metros de profundidade está consumindo oxigênio. Está consumindo oxigênio. Se ela está consumindo oxigênio, ela precisa que o solo tenha poros, e esses poros contenham ar com oxigênio. Portanto, não basta ter os poros, né? Para complicar ainda mais a situação, não basta ter os poros. Esses poros têm que estar, de alguma maneira, conectados entre si, para que mesmo a 5, 10 metros de profundidade, esse ar do solo possa se renovar. E quem vai fazer essas galerias e garantir a renovação do ar do solo é sempre ou os vegetais ou a macrofauna do solo. Tamanha é a importância desses organismos para manter essas galerias intactas e assim garantir uma boa aeração do solo e um bom crescimento radicular. Às vezes as pessoas ficam pensando assim, poxa, mas planta não faz fotossíntese? É só a parte aérea que faz fotossíntese. É só a parte aérea, portanto, que produz O2. A parte radicular, o sistema radicular, não produz O2. Ela apenas respira O2 e produz CO2. E esse CO2 é liberado no solo, e esse CO2 é consumido do solo. E é por isso que quase todas as espécies de plantas cultivadas pela agricultura são plantas que não toleram o encharcamento, com raras exceções, né, de plantas que toleram o encharcamento, elas têm estruturas lá especializadas para tirar ar lá da parte aérea, como a arênquima, mas a grande maioria não tem. A grande maioria, portanto, depende de um solo bem poroso e de poros muito bem conectados. E quem vai garantir essas galerias contínuas é galeria de raiz morta, é galeria de macrofauna, galeria de formiga, de minhoca, de cupim, de térmita, de himenóptera, de coleóptera e assim por diante. E aí, só por aí, a gente já começa a perceber a importância desses organismos. A gente já começa a olhar para esses organismos não como inimigos da agricultura, mas como aliados extremamente importantes. Mas mesmo como aliados, até mesmo um aliado tem as suas demandas, né? Como assim ele tem as suas demandas? Ele também precisa se alimentar. E ele pode se alimentar de matéria orgânica morta ou pode se alimentar também de matéria orgânica viva. Portanto, a nossa relação com a biota, ela é uma relação de perde e ganha. Por um lado, a gente ganha uma série de atributos de física de solo necessários, por outro, a gente convive com algum nível de predação, de herbivoria de plantas, ou seja, de um convívio que sempre envolve perdas e ganhos. Não tem como ter uma relação sempre de ganha-ganha. É muito importante compreender isso na dinâmica do que é o solo. E chama muita atenção que os agregados dessa figura, que eu gosto tanto, os agregados dessa figura, eles aparecem com pontinhos, né? O que são esses pontinhos? São os furinhos ou microporos. Os microporos
de maneira bem grosseira, são os poros que existem dentro de cada agregado. E os macroporos são os poros que existem entre agregados. Esses microagregados também cumprem um papel importante em termos de reações químicas e em termos de armazenamento de água, mas muito menos importantes do que os macroporos. Tá? Os macroporos digamos assim, os poros de tamanho grande são os poros mais importantes para a maior parte dos processos dinâmicos de infiltração de água, de absorção de nutrientes e de respiração radicular. Bom, essa fase sólida, a gente com muita frequência escuta uma abordagem sobre ela, que é dividir a fase sólida do solo em tamanhos de partículas. Então, tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar em argila, silt, areia, areia fina, areia grossa, ou maiores do que areia, como cascalho. Isso são nomes de partículas que estão presentes no solo, né? Partículas de quê? Bom, partículas de minerais, lá de quartzo, de caulinita, né, de óxidos de ferro, o que for, ou então partículas da matéria orgânica, que também podem existir nesses diferentes tamanhos. Tá? Esses tamanhos, eles também acabam tendo relação com algumas propriedades. Como assim? As partículas de tamanho argila geralmente são partículas de minerais que emanam mais carga e que, portanto, têm mais capacidade de reter nutrientes, inclusive de participar da retenção de água. As partículas de silt já são partículas um pouco menores, elas geralmente têm muito menos carga, mas geralmente são as partículas dos fragmentos do mineral primário lá da rocha mais fininhos. Portanto, a gente com frequência diz que solos que são ricos em siltes, eles são solos com mais estoque de nutrientes, um estoque na reserva mineral. Não é um estoque que libera rápido, mas é um estoque que poderá ser liberado no longo prazo por plantas perenes, por plantas mais rústicas. Já as areias do solo são as partículas de maior tamanho. Em quase todos esses solos, essas areias são ou de quartzo ou de canga, né? Fragmentos de tapiocanga, de petroplintita, digamos assim, em tamanhos um pouco maiores. Essas areias geralmente são tratadas como materiais relativamente inertes, que pouco contribuem para dar carga para o solo, que pouco contribuem para ajudar a reter água e assim por diante, mas que podem contribuir bastante para ajudar a formar macroporos. Afinal, a areia por si só já é uma partícula tão grande que entre uma partícula de areia e outra acaba restando um macroporo. Do contrário, o macroporo só vai surgir se a argila estiver bem agregada, se o silt estiver bem agregado, formando amontoados de argila e silt que, do ponto de vista de física do solo, se comportarão como areia, ok? E às vezes também existem solos com altos teores de cascalho. É comum, por exemplo, no estado de Tocantins, ter muitos solos com altos teores de cascalho, cascalhos de tapiocanga, são cascalhos de petroplintita que também contribuem muito pouco para a retenção de água, para a retenção de nutrientes, exceto se for uma deposição mais de superfície. Se for uma deposição mais superficial, pode ter sim algum papel benéfico, até em termos de retenção de água, mas que dificulta uma série de outras etapas de trabalho, né? Dificultam a gente fazer manejo de plantas espontâneas, dificultam atividades de semeadura, dificulta revolvimento de solo e assim por diante. Ainda que o estado de Tocantins tenha alguns exemplos de maneiras assim bastante inovadoras de como lidar com esse excesso de cascalho e até de matacão em superfície, né? Bom, e além dessas frações que nós estamos citando, a gente não pode esquecer que na fração orgânica também está em argila, em silt ou em areia, sendo mais comum a fração orgânica estar na fração argila, tá? As únicas partes da matéria orgânica que podem estar em frações acima da argila é a fração viva, né, a fração viva, ou seja, tudo que é vivo, raiz de planta, macrofauna, insetos e tal, são partes da matéria orgânica do solo, só que é a parte viva dessa matéria orgânica do solo. E alguma coisa de palhada que ainda esteja em tamanho grande na superfície, né, que é o que a gente chama de serapilheira de matéria orgânica leve, que podem estar em tamanho maior do que a argila, mas geralmente estão em tamanho argila. Bom, essa fração mineral, que pode estar nesses tamanhos aí, argila, silt, areia, são todos minerais primários ou secundários. Primários, se forem os próprios minerais da rocha, apenas finamente moídos, e secundários, se já forem minerais alterados. E aí, como eu falei, merece destaque 4 deles, né? A caulinita, a guetita, a hematita e a gibsita, tá? Mas é muito importante ter em mente que quantidade não é exatamente sinônimo de importância, né? Um solo que às vezes tem 50% de caulinita, isso não quer dizer que a caulinita seja
tão importante assim para as características químicas desse solo. Enquanto que, às vezes, um solo que tem 3, 4% de matéria orgânica, esses míseros 3, 4% acabam fazendo muito mais diferença do que os 50% de caulinita que ele tem, tá? Muito importante ter isso em mente. A matéria orgânica, gente, é extremamente diversificada no solo, tá? Mesmo que o seu solo seja mal manejado, seja manejado com 2, 3 culturas agrícolas por ano, com uso intensivo de agrotóxicos, que em geral mata a biota do solo, né? Mesmo que ele seja mal manejado, ele tem matéria orgânica relativamente diversificada, tá? E nessa diversidade de compostos da matéria orgânica, existem compostos que, do ponto de vista químico, são enormes, né? É claro que a visão humana, isso são compostos minúsculos, mas quimicamente eles podem ser enormes, eles podem ser complexos. Complexos de tal maneira que é difícil dizer qual é a forma molecular desses compostos, quais compostos exatamente são. Então a gente trata a matéria orgânica assim de maneira muito generalista, sabe? Em compostos, em matéria orgânica viva, em compostos não umificados, na matéria orgânica mais leve, e nos compostos umificados, né, que genericamente a gente chama de ácidos fúlvicos, ácidos úmicos, uminas, mas que envolve uma enorme diversidade de compostos muito complexos. Mas, de um modo geral, todos eles têm alta densidade de cargas, ou seja, eles emanam carga elétrica. E aí você poderia me perguntar assim, puxa, mas qual é a importância do solo emanar carga elétrica? Isso é extremamente importante para reter o nutriente. Inclusive, a gente batizou, né, os cientistas, digamos assim, batizaram essa capacidade que o solo tem de emanar carga de CTC. Né? CTC nada mais é do que a abreviação da palavra capacidade de troca catiônica, mas que, em outras palavras, significa total de cargas negativas que um solo tem. E, além disso, claro, a matéria orgânica influencia enormemente um monte de características físicas do solo, com destaque para a macroporosidade, e nesse destaque também para a biota do solo, que acaba fazendo a tais das galerias contínuas. Só para a gente ter uma ideia da importância dos organismos no solo, gente, é difícil dizer assim um número fixo, porque isso varia muito de lugar para lugar, de manejo para manejo, mas na estimativa desses autores aí, de um trabalho de 2005, algo como 4 a 6 toneladas de organismos vivos em um único hectare, tá? E olha que aí está se descontando a raiz de planta, que também é organismo vivo, ok? Só pegando bactérias, fungos, actinomicetos, protozoários, algas, nematóides, minhocas, isso totalizou de 4 a 6 toneladas de organismos por hectare. Só de olhar para isso, você já entende que, olha, o negócio não é brigar com esses organismos. O negócio é se aliar a esses organismos, entender o que eles precisam, entender que eles cobram alguma coisa, né? Mas que eles vão te entregar benefícios em termos de qualidade do solo e assim vão mais te favorecer do que te prejudicar. Tá? Note que é 1 tonelada de bactérias, é 2 toneladas de fungos. Né? Você não precisa olhar, portanto, para esses organismos com o medo do risco de que eles sejam pragas ou doenças. Em sua grande maioria, os organismos de solo não são pragas nem são doenças. São simples organismos de solos que se alimentam de matéria orgânica morta, ou que, quando se alimentam de matéria orgânica viva, e, portanto, de planta viva, se alimentam numa quantidade que não resulta num grande dano econômico, num grande prejuízo, porque existem, em condições ideais, existem um equilíbrio dessas populações. Somente quando há o desequilíbrio dessas populações é que eles se tornam praga, é que eles se tornam doença, porque aí a população de alguns grupos apenas é que está em desequilíbrio. Portanto, quando uma praga, uma doença aparece, aquilo, na verdade, é uma evidência de que o agricultor, o agrônomo, enfim, o profissional que está tomando as decisões sobre como que vamos manejar aquela área, o profissional que está tomando essa decisão cometeu algum tipo de decisão errada, né? Ou seja, escolheu a época de plantio errada, escolheu a diversidade de plantas errada, escolheu a variedade de plantas errada, escolheu o manejo de adubação errado, o que for. Né? Toda uma complexa rede de decisões erradas que podem ter influenciado esse desequilíbrio nas populações de bactérias, fungos, actinomicetos, protozoários e assim por diante. Os nematóides, por exemplo, que frequentemente são tratados como sinônimos de pragas, nós estamos falando de 25 a 50 quilos de nematóide por hectare. É importante dar ênfase que a maior parte das espécies de nematóides do solo são espécies que não atacam plantas.
são espécies simplesmente que fazem regulação de protozoários, que fazem regulação de populações de organismos menores, ou que simplesmente se alimentam de matéria orgânica morta, de plantas mortas. Bom, essa matéria orgânica, seja ela a parte viva dessa matéria orgânica, seja ela a parte morta dessa matéria orgânica, faz muita diferença na macro e na microagregação. Tá? Essa macro e a microagregação, gente, talvez seja o aspecto da física do solo mais importante de todos. E é a biota que está construindo esses agregados o tempo todo. O tempo todo, a chuva e o revolvimento do solo vai destruindo esses agregados, e o tempo todo a biota do solo e as plantas, claro, estão refabricando esses agregados. Por que não é só a biota, né? Porque a planta exuda uma série de proteínas, glicoproteínas, ácidos orgânicos, que agem como cola sobre os agregados do solo. Né? A glicoproteína mais importante de todas, provavelmente, são as glomalinas, produzidas pelos fungos micorrízicos, mas que depende da planta indiretamente. Então, a planta e as suas micorrizas produzem uma série de compostos que servem de cola, mas a biota faz o serviço mecânico de bioturbação, literalmente fabricando os agregados com trabalho manual, com trabalho de trato digestivo, o que for. E isso é essencial para tornar o solo poroso. Se não fosse isso, o solo seria uma pilha de argila solta, seria uma pilha de argila desagregada, de argila dispersa. E isso seria um péssimo ambiente para crescimento vegetal, tá? É muito, muito importante compreender isso. Significa dizer que cada vez que a gente está usando o solo, revolvendo o solo, colocando adubos no solo que tem efeito dispersivo, que tem efeito de quebrar essas argilas, nós estamos, sem querer querendo, destruindo esses agregados, destruindo macroporos e assim comprometendo a qualidade do solo. E, portanto, a gente tem que conciliar essas atividades aí com a manutenção desses macro-organismos para que eles possam ir refazendo essa estrutura e que no longo prazo, né, 30, 50, 100 anos depois, esse solo continue tendo boas propriedades físicas. E esse é um desafio muito grande. É difícil para a agricultura convencional e às vezes até para a agricultura orgânica conciliar o preparo do solo, o uso do solo com a manutenção de populações de macro-organismos do solo, de formigas, de cupins, de minhocas, de colêmbulas, do que for, para garantir essa renovação da estrutura do solo. Tá? É um grande desafio. E lembrando, isso tudo, então, esses benefícios da agregação do solo, eles aumentam a porosidade, aumentam a aeração, aumentam a retenção de água, aumentam a infiltração de água, aumentam a penetração de raízes, reduzem a absorção de fósforo, é uma coisa que nós vamos falar mais à frente, né? Reduz esse problema da fixação de fósforo, permitem a maior diversidade biológica, porque é nesses agregados que surgem microssítios com condições químicas, físicas específicas que induzem a diversidade biológica. Tá? E os fungos são especialmente importantes nisso. Só que os fungos são especialmente sensíveis à insolação e são especialmente sensíveis a revolvimento de solo, porque os fungos dependem de hifas. E as hifas é tipo uma rede, né, dessa estrutura celular tão frágil, tão fina, que se você revolve o solo, né, com poucas atividades de revolvimento do solo, o comprimento total de hifas se reduz a quase a metade. Isso é algo já muito bem conhecido. De tal maneira que o revolvimento do solo é um grande vilão do ponto de vista de qualidade física do solo, de qualidade de biota, de qualidade de macroporo. Por mais contraditório que possa parecer, arar, gradear, passar enxada rotativa, pode até momentaneamente, por alguns dias, por algumas semanas, criar uma supercondição de aeração. Mas no longo prazo, no médio e no longo prazo, depois de alguns meses, aqueles poros estão todos desconectados, o oxigênio deles se exaure, o CO2 ultrapassa 10%, 15% e viram condições anaeróbicas, condições inóspitas. E as argilas dispersas vão lentamente sendo movimentadas por água e entupindo esses macroporos todos. E é muito importante compreender isso. Significa dizer que não adianta, se o solo está com forte desagregação, passar o subsolador, passar a grade, não resolve esse problema. É uma solução apenas de curtíssimo prazo. E tudo isso se relaciona com a redução, com a degradação da matéria orgânica do solo.
Tem um trabalho muito interessante que está publicado naquele livro de matéria orgânica do solo, um livro específico sobre matéria orgânica do solo, lá da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo Regional Sul, onde eles fizeram um levantamento de o que acontece com os teores de matéria orgânica no mundo todo em função do uso do solo. E eles viram ali que naquele cinturão do milho, no cinturão do trigo, no Canadá e nos Estados Unidos, você teve algo como 48% a 58%, né, 48%, 58% dos teores da redução da matéria orgânica acontecendo em 50 anos de cultivo. Então, acompanhe bem, em condições temperadas, reduziu-se algo como a metade da matéria orgânica do solo em 50 anos de cultivo. Já nas áreas mais produtivas ali do norte e noroeste da Argentina, isso aconteceu em 20 anos apenas. São condições um pouco mais quentes, um pouco mais tropicais, e isso aconteceu em apenas 20 anos. Nas condições brasileiras, seja nas condições subtropicais do sul do Brasil, ou seja nas condições tropicais do centro-oeste brasileiro, isso está acontecendo em intervalo de tempo menor do que 10 anos. Nós estamos tendo grande redução de matéria orgânica do solo, associado a coisas como 5 ou 10 anos de uso do solo apenas. Isso mostra o tamanho do desafio, que é manter os teores de matéria orgânica elevados nas condições tropicais brasileiras. Significa dizer que nós temos que estar muito mais preocupados com essa questão da matéria orgânica do que os países subtropicais, do que os países europeus, do que os países dos Estados Unidos, Canadá e assim por diante. Então, o que a gente faz como princípio básico, como regra básica para tentar conservar o melhor possível a matéria orgânica, mantendo os teores de matéria orgânica no solo relativamente alto? Então, talvez a frase mais célebre, a conclusão geral desse livro que eu comentei agora com vocês, com base na experiência das dezenas de autores que esse trabalho tem, que em regiões tropicais, o manejo adequado para a conservação do solo deve ter como premissa a utilização de métodos de preparo com mínimo ou até com nenhum revolvimento do solo. E sistemas de rotação, sucessão de culturas mais complexos, mais diversificados, que incluam leguminosas, que incluam culturas de alta produção de resíduos, e daria para ir além, que incluam plantas com alta produção de lignina. A lignina, gente, é o composto vegetal que melhor se converte em matéria orgânica estável. É o principal precursor das formas estáveis de matéria orgânica do solo. E aonde que você tem lignina em abundância? Apenas em tecidos lenhosos. A gente precisa de mais plantas que tenham tecidos lenhosos para compor os esquemas de rotação, os esquemas de consórcio de culturas, para conseguir aumentar a matéria orgânica do solo. Bom, então essa foi a nossa primeira parte de introdução, e ela serve para vocês sentirem um pouco como vai ser o termômetro do nosso curso, como vai caminhar o nosso curso. Na sequência, a gente vai falar de aspectos envolvidos com amostragem de solo, com interpretação de análises químicas de rotina, que são aspectos muito comuns, tanto no manejo orgânico quanto no manejo convencional do solo. Então, a gente vai falar dos aspectos básicos de como que separa as glebas, como que se define as glebas, como que se escolhe o amostrador, quais que são as opções de amostragem de solos com equipamentos mais simples. Vocês vão ver que nem sempre o equipamento mais simples é o equipamento mais complexo ou mais caro é o melhor equipamento. Às vezes você pode usar equipamentos simples que são muito bons para fins de amostragem de solo. A gente vai aprender ou revisar a interpretação de análise de solo, a análise de rotina de solo, o que são esses parâmetros, qual é o sentido desses parâmetros, quais parâmetros aí que quanto maior, melhor, quanto menor, melhor, quais parâmetros a gente deveria estar mais preocupados, o que muda, às vezes, de uma região para outra, né? Então, porque estados diferentes do Brasil usam procedimentos um pouco diferentes e pode complicar um pouquinho a interpretação de tabelas. A gente vai entender um pouquinho melhor o que são os extratores, como que eu interpreto esses números que estão aí. Esses números não são absolutos, esses números não se referem a teores totais desses elementos no solo, eles se referem a estimativas do disponível. Nem o disponível está aí, né? Quando eu digo que o potássio disponível é 12, porque o que consta lá na análise de solo é 12, isso não significa que a planta só tem acesso a 12. Isso significa dizer que na camada amostrada, o extrator extraiu 12, né? E o que é o extrator? O extrator, ele tenta simular o que a planta vai extrair, mas ele não tem 100% de eficiência de extração. Então, ele extrai apenas uma parte do que a planta extrai. Vocês vão ver que isso
apesar dessas limitações, tem interpretação relativamente simples para potássio, para cálcio, magnésio, mas não tem uma interpretação tão simples para fósforo. O mesmo nível de fósforo de 2, de 20, de 30, num tipo de solo significa que tem mais fósforo, em outro tipo de solo pode significar que tem menos fósforo disponível. A gente vai discutir também um pouco sobre as limitações disso, sobre o quão imprecisa que essas análises de solo são, mas melhor imprecisas do que sem nenhuma análise. Né? A gente vai reconhecer a imprecisão dessas análises, mas, ao mesmo tempo, sabendo da sua imprecisão, reconhecer a sua importância. Reconhecer que, por mais imprecisos que esses números sejam, eles são indicadores úteis. A gente pode usá-los a nosso favor. A gente vai mostrar para vocês e conversar com vocês sobre como é que se interpreta, como que eu olho isso nas tabelas de interpretação. Nós vamos mostrar mais de uma tabela de interpretação para os diferentes nutrientes, tabelas de interpretação previstas para diferentes extratores e assim por diante. E vamos também discutir as limitações desses procedimentos. Na sequência, além de discutir as limitações, nós vamos discutir os nutrientes essenciais à planta. Quais são esses nutrientes essenciais? Por que são só esses? O que são os elementos benéficos? Um pouco, pelo menos, do que já se sabe sobre o papel de silício no solo, de silício na planta. A gente vai discutir um pouquinho, bem brevemente, para que esses elementos servem e qual é o papel deles dentro da planta, para entender por que os sintomas de deficiência deles são o que são. Por que o sintoma de deficiência de nitrogênio é esse amarelecimento das folhas? Por que aparece primeiro nas folhas velhas e não nas folhas jovens? Por que esse amarelecimento se relaciona com a deficiência de nitrogênio? E a gente vai tentar verificar que existem alguns padrões, que é útil conhecer o sintoma visual de deficiência nutricional. Mas a gente vai entender também que só pelo sintoma visual a gente não consegue fazer uma análise mais antecipada da situação do nosso solo. E a gente não consegue fazer uma situação mais refinada. Como assim refinada? Às vezes o sintoma de deficiência nutricional só aparece quando o sintoma já é muito grave, mas a planta já estava passando ou algum desbalanço ou alguma deficiência muito antes de manifestar um sintoma visual. Então, é importante conseguir diagnosticar que está faltando algum nutriente antes disso. E essa é uma das importâncias da análise de solo e da análise foliar, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, deficiência de magnésio, vamos falar como que esse padrão varia, deficiência em diferentes culturas, depois deficiência de potássio, o que são esses sintomas, e aprender a utilizar esses critérios de maneira bem simples, bem objetiva, para corrigir problemas de adubação. Mas reconhecendo que sintomas visuais são sempre limitados para que a gente possa fazer um bom manejo da adubação do solo, porque afinal a gente precisava fazer isso antes deles aparecerem, tá? Então a gente vai revisar isso, mas precisamos dar ênfase na análise de solo, porque ela me permite uma visão mais antecipada disso. E na sequência nós vamos entrar na dinâmica dos nutrientes em si, com ênfase nos macronutrientes, né? Nós vamos acabar dando ênfase na dinâmica dos macronutrientes, até por uma limitação de tempo. E aí a gente vai falar como que o fósforo se comporta no solo, como que o potássio se comporta no solo, como que o nitrogênio se comporta no solo, de modo que, entendendo o comportamento dele no solo, a gente vai entender o que a gente deveria modificar na forma de manejar o nutriente. E manejar o nutriente não é só pôr adubo, é muito importante ter isso em mente. Nós não estamos falando de só quando que eu aplico, que hora que eu aplico, em que quantidade que eu aplico. Nós estamos falando, às vezes, de práticas que têm a ver simplesmente com práticas de manejo. Por exemplo, podar é adubar. Quando você faz uma poda numa cultura, você está fazendo uma adubação. Só que essa adubação não implica em trazer exatamente nutriente de fora. Como que pode uma poda ser adubação? Ela é uma entrada líquida, se parte desse nitrogênio que saiu dessa planta podada veio de fixação biológica de nitrogênio, e ela também é uma redução de perdas, porque enquanto o nutriente fica ciclando na parte orgânica, né, na matéria orgânica viva, ela está menos suscetível a todos os processos de perdas que podem acontecer no solo. Então, sim, poda é um tipo de adubação. Então, a gente vai discutir a dinâmica dos elementos de um modo geral, mas vamos discutir a maneira como a planta precisa acessar esses nutrientes, a gente vai discutir como que o transporte, como que a movimentação do nutriente no solo afeta a maneira como a gente aduba, a maneira como a gente poda, a maneira como a gente decide qual adubo escolher e assim por diante. Sempre tentando dar um pouco de ênfase ou um pouco mais de ênfase nos sistemas orgânicos de produção, tá? Então, a gente vai falar de mecanismos de transporte, a gente vai falar dos mecanismos
associados à dinâmica do nitrogênio, à dinâmica do potássio, aos fixadores de nitrogênio, aos processos de mineralização, aos diferentes tipos de esterco, o comportamento que isso tem para diferentes palhadas, como que palhadas diferentes se comportam em termos de liberação de nutrientes. Vamos falar de processos microbianos importantes, como nitrificação, desnitrificação e assim por diante. E vamos falar também da dinâmica do potássio, como que eu escolho os fertilizantes. Vamos listar fertilizantes que são úteis tanto nos sistemas orgânicos quanto nos convencionais, mas explicando a vantagem dessas formas orgânicas de adubação. Vamos mostrar, por exemplo, que a eficiência de recuperação do N aplicado com as fontes orgânicas é geralmente bastante superior à eficiência de recuperação dos fertilizantes minerais. E vamos falar também, evidentemente, de remineralizadores, como que os remineralizadores são insumos que se, digamos assim, que se encaixam na dinâmica dos sistemas orgânicos, que se encaixam no manejo dos fertilizantes orgânicos de maneira brilhante, porque eles vêm preencher lacunas de adubação que são especialmente importantes. Mas como que eles também não são uma prática única, né? Você não pode entrar num sistema orgânico ou planejar uma conversão para um manejo orgânico pensando só em rochagens, só em remineralizadores, mas aliando os remineralizadores com a compostagem, com a vermicompostagem, com os biofertilizantes e assim por diante. Então, isso foi uma explanação bastante geral do que vai ser o nosso curso, e eu espero que vocês possam todos participar e serão todos bem-vindos. Obrigado.